Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou trazer para você como fazer uma máquina de somar utilizando o CDM80 que está aqui do meu lado e as funções do NEM80, aquele software monitor que eu criei e mostrei alguns vídeos atrás. Caso você não tenha visto, eu vou deixar um link aqui em cima para você. Então vamos ver como que a gente faz. Bom pessoal, e o que seria uma máquina de somar, né? Uma máquina de somar é uma calculadora que ela só somaria. Eu criei o programa dessa maneira para poder ficar mais fácil de explicar para vocês o uso das funções, etc., que é o objetivo principal. Mas você pode, a partir daqui, se você quiser, criar uma calculadora com outras funções, etc. Aí precisa implementar justamente a parte de funções no seu programa, tá certo? Então, para a gente poder entender melhor, dá uma olhada aqui do lado no CDM80. Então a ideia é, através do teclado numérico que nós temos aqui, poder digitar um número. E aí eu estou prevendo fazer um número em hexadecimal, novamente por questão de simplificação, para poder ficar mais fácil aí de compreender o funcionamento. E vou colocar também aqui, né, para a tecla de mais ser justamente a tecla de soma. Aí eu vou aproveitar essa tecla aqui que não tem nada para poder limpar a calculadora. Quando eu vou zerar a calculadora, eu vou apertar essa tecla aqui. Bom, então a ideia operacional da calculadora vai ser essa. E aí, para começar, eu vou mostrar um fluxograma para você, para poder ficar mais fácil de como que vai ser feito o programa, você entender um pouco melhor, legal? Bom, pessoal, e aí está o fluxograma do programa que nós vamos fazer. Para quem não conhece o fluxograma é uma representação gráfica de uma série de ações ou uma série de atividades que vão ser executadas para um determinado propósito. E bom, aqui na representação de fluxograma eu utilizei algumas representações gráficas que nem todos os fluxogramas de programa são comuns de serem vistos, mas que eu achei legal utilizar, já que elas têm significados determinados. Bom, primeira coisa a se dizer, para quem não conhece um fluxograma, essas flechas elas dão o sentido em que essa sequência de ações vai ser tomada, ou seja, o fluxo de ações. Quando eu tenho uma representação gráfica aqui desse oblongo, né, que é um retângulo com o lado direito e esquerdo arredondados, é um ponto de início e de término do programa. Aqui eu não tenho um término porque o programa é cíclico, ele vai ficar sempre rodando, então eu só tenho um ponto de início. Essas bolinhas aqui, elas dizem pontos de entrada ou de saída do meu programa, ou seja, pontos que são conectados, também chamado de conectores. Então aqui, por exemplo, no meu fluxo, vocês podem ver que aqui embaixo eu tenho uma flecha para fora apontando para B, e aqui de B apontando para uma outra flecha que é um fluxo aqui do programa. Então nada mais quer dizer que o programa, ao chegar nesse ponto aqui, dependendo do que acontecer, ele vai para o ponto B, e aqui é a entrada do ponto B, portanto ele vem para esse ponto de execução ou do fluxo do meu fluxograma. Bom, aí eu tenho o retângulo, que são as ações mais comuns de serem utilizadas. Essa simbologia que vocês estão vendo aqui com um arredondado do lado direito e uma ponta, como se fosse um triângulo do lado esquerdo, é toda vez que eu tenho uma exibição de informações na tela para o usuário, ou no meu caso no display. O losango, ele é um ponto de decisão em que há um desvio, pode haver um desvio de fluxo na execução, dependendo se a resposta for sim ou não, que é justamente o que está aqui, esse SN. Seguindo, eu tenho esse retângulo aqui com essa parte de cima inclinada, que quer dizer um momento de entrada de alguma coisa por parte do usuário. Essa representação aqui de um retângulo com duas linhas perpendiculares dentro significa armazenamento de alguma informação em algum lugar. Bom, então, uma vez dito isso, fica mais fácil da gente ver aqui que vai ter um ponto em que vai exibir uma informação para o usuário, vai ter um ponto que o usuário vai entrar com uma informação, etc. Vamos entender como é que funciona então o fluxograma. Então aqui, logo que eu ligar o CDM80, ele já vai iniciar o meu programa. No caso, eu tenho que, obviamente, colocar lá o endereço de início onde está o meu programa, que vai ser 2000 aqui no meu caso, e dar um Go, apertar a tecla Go. E aí, logo de cara, o que a gente tem aqui, esse var_sum e var_in, são duas posições de memória, que eu vou chamar aqui de variáveis para poder simplificar.
que vão receber o valor 0. Essa flechinha aqui apontando para o nome da variável, e do lado direito eu tenho um outro valor, eu posso ter uma outra variável, significa que sai daqui um determinado valor e ele é escrito no que está do lado esquerdo. Então o que eu vou fazer aqui vai ser simplesmente zerar essas duas posições de memória, como se eu zerasse essas duas variáveis, chamadas var_sum e var_in. Em seguida, o que eu vou fazer é exibir o var_sum. E aí, como ele estava com valor 0, ele vai exibir um valor 0 lá no display. Eu vou ficar aguardando uma tecla ser pressionada. Se nenhuma tecla é pressionada, eu vou ficar aqui nesse loop, né? Essa flecha ela volta o ciclo para cá, ficar aguardando uma tecla ser pressionada. E aqui começa o processo de alguém digitar um valor da soma, o primeiro valor da soma. Então, uma tecla foi pressionada, se espera que, como é um valor numérico, vai ser digitado, a princípio, teclas numéricas aqui, tá certo? E aí, ao apertar uma tecla, né, e que possivelmente deva ser uma tecla numérica, ele vai entrar no processo de entrada do valor do que eu vou armazenar nessa variável varim. Então, o que ele digitar lá, vai para dentro da variável varim. E aí, no meio do processo de digitação aqui, pode ser que ele aperte uma tecla especial. Por quê? Ele vai entrar com o valor numérico que ele quer somar, ele vai apertar a tecla de soma. É uma tecla especial. Lembrando do NEM80, o que são as teclas especiais? Aqui para mim, no CDM80, as teclas especiais são todas aquelas que não são numéricas. Tecla Go, tecla DR, tecla mais, menos e assim por diante, tá certo? Então, se uma tecla especial foi pressionada, o que eu vou fazer é que eu vou guardar qual foi o valor dessa tecla pressionada e vou esperar a tecla ser solta. Vou fazer isso porque se eu simplesmente esperar que a tecla seja pressionada e não testo se a tecla for solta, vocês vão ver que no fluxo aqui ele vai ficar repetindo enquanto a pessoa estiver pressionando e vai fazer múltiplas somas. Não é essa a ideia. É fazer uma soma toda vez que aperta e solta, vai fazer uma soma. Então eu vou guardar lá qual que foi a tecla pressionada. Poderia ser a tecla mais, poderia ser a tecla menos, poderia ser qualquer outra tecla. Mas eu vou guardar por quê? Porque em seguida eu vou testar se a tecla foi solta. E a função que existe de tecla ser solta do NEM80, ela utiliza o acumulador. Como ela utiliza o acumulador e o valor da tecla pressionada, né, utilizando a função anterior, ele vai estar no acumulador, eu preciso salvar o valor do acumulador. Eu vou salvar no registrador B, tá certo? Vou esperar a tecla ser solta, vou ficar guardando aqui até soltar a tecla. A hora que soltou a tecla, eu recupero o valor que eu tinha salvo em B da tecla que foi pressionada e armazeno no acumulador. Eu vou precisar fazer isso por quê? Porque as próximas condições, que são condições de decisão, em que na realidade eu vou verificar qual tecla foi pressionada, eu preciso necessariamente utilizar o acumulador, porque a função só funciona com o acumulador, a instrução dentro do assembler só funciona com o acumulador. Então, recuperei o valor do acumulador, testo lá. O A corresponde à tecla mais? Se não, ele vai testar qual a próxima tecla. Ou se não é a tecla mais, qual outra tecla poderia ser? É uma tecla em branco? Não, não é. Se não for uma tecla em branco, ele volta para o início aqui do programa, exibe e começa todo o processo de novo. Significa que o usuário não apertou nem mais e não apertou qualquer outra tecla. Então eu volto lá para ele poder continuar a digitar, ele sem querer apertou uma outra tecla, etc. Mas se por um acaso o usuário apertou a tecla mais, significa que ele quer fazer a soma do valor que ele entrou aqui nesse processo de entrada do varim. Então o que ele vai fazer? Vai ser o que o programa vai fazer, né? Vai ser pegar o valor que estava em var_sum, que na situação inicial era 0, lembra que nós carregamos 0 aqui, somar com o valor de varim, que foi o que ele digitou, e o resultado colocar em var_sum. E zerar a variável varim. Por que eu vou fazer isso? Porque agora ele vai entrar com o segundo valor. Depois que ele apertou a tecla de soma, vem o segundo valor a ser somado. Então eu preciso zerar o valor de entrada para que ele possa entrar com o próximo valor válido. Então eu acumulei o que eu somei até agora dentro de var_sum. E a partir daí eu vou para o ponto A aqui, ele exibe o valor de var_sum. Digamos que ele digitou 9, se o valor que ele digitou era 9, o var_sum, estamos na primeira rodada aqui do meu programa, era 0, 0 mais 9 dá 9, então ele vai mostrar 9. Em seguida ele vai ficar esperando agora entrar com o próximo valor a ser somado. Quando entrar com o próximo valor a ser somado, novamente ele aguarda
que o usuário pressione a tecla mais, se estiver fazendo uma soma, e aí o que vai acontecer vai ser que ele vai pegar aquele valor anterior que estava, que era o 9, vai somar com o valor que foi digitado, né, nessa última rodada, digamos que ele tenha digitado 3, vai somar lá 9 mais 3, e aí vai dar o valor em hexadecimal, 9, A, B, C, vai dar o valor C. Aí ele vai armazenar o valor C em VAR-SUM e exibe o valor da soma para o usuário. Então, esse processo ele vai seguir enquanto o usuário quiser fazer somas, ele vai sempre apertando a tecla mais. Se em algum momento o usuário, durante o processo de entrada, apertar a tecla em branco, o que vai acontecer vai ser que ele vai para o ponto B aqui. E o que o ponto B faz? Limpa o valor da soma, limpa o valor da variável de entrada e vai exibir 0 para o usuário. Legal? Bom, e aí, o que eu vou utilizar aqui das funções do Nemo 80? Para poder exibir o valor de VAR-SUM, e eu vou fazer essa soma com 4 dígitos, eu vou utilizar o sysdisp ADDR, que ele vai mostrar ali no campo de endereços, na parte de endereços, o valor que corresponde à soma atual. Para aguardar uma tecla ser pressionada, vou utilizar a função syswaitKeyPress. Para ver aqui, ou para entrar com o valor na variável varim, vou utilizar o sysinADDR, porque eu estou utilizando o campo de endereços para exibir. Vou usar também o campo de endereço para poder receber o valor que o usuário for digitar. E aí a própria função sysinADDR, quando eu pressiono uma tecla especial, ele sai da função, ele já faz esse loop automaticamente. Por isso que ele está dentro desse quadrado pontilhado, melhor, desse retângulo pontilhado. Então, quando aperto uma tecla especial, ele sai daqui, faço o processo de guardar no B, que isso aí não tem nenhuma função especial, e espero uma tecla ser solta. Como é que eu testo se a tecla foi solta? syswaitKeyRelease. Vou usar essa função do Nemo 80. Então, repara que é assim que eu vou utilizar as funções. E agora, nós vamos dar uma olhada no programa que eu fiz. Bom, pessoal, então tá aí na sua tela o programa que eu fiz para essa máquina de somar. Bom, a primeira coisa que eu faço aqui, isso eu acabei não colocando lá no fluxograma, é limpar todo o display. Eu preciso fazer isso porque quando eu der um go ali, ficou no display a informação anterior que a gente tinha quando eu entrei com o programa, ou do Nemo 80, etc. Então eu vou limpar o display. E aí aqui sim, já começa o que estaria no fluxograma. Primeira coisa, como eu vou fazer essa soma com valores que usam 4 dígitos, que é o campo de endereços lá do display, eu vou ter que fazer em 16 bits, né? Porque 4 dígitos em hexadecimal corresponde a 16 bits. Então, vocês vão notar que a minha variável aqui vai ser de 16 bits. E aí eu vou mostrar aqui um pouquinho antes. O que eu fiz aqui foi, para VAR-SUM, eu coloquei como sendo a posição de memória 2500. Então, quando eu faço VAR-SUM EQU 2500H, quer dizer que em todo lugar que eu usar o nome VAR-SUM, ele vai substituir por 2500. E, obviamente, se eu usar as funções de chamar a posição de memória e eu colocar VAR-SUM no lugar, é como se ele chamasse a posição de memória 2500, mas é muito mais fácil de eu chamar de VAR-SUM para não me perder, tá certo? E aí, a varim, que é aquela variável de entrada, quando o operador, quem estiver operando a máquina de somar, vai digitar um valor, eu coloquei na posição 2502. Por que eu não pus na 2501? Lembra que cada posição de memória tem 8 bits? Pois é, como eu vou fazer as somas em 16, eu sou obrigado a utilizar a posição 2500 e 2501 para poder armazenar VAR-SUM e 2502, 2503 para armazenar o VAR-IN. E aí vamos voltar aqui para o início do meu programa, isso explicado. Então eu vou carregar valor 0 dentro do registrador HL, ou do par de registradores HL. E aí, repara aqui que eu vou guardar na posição de memória VAR-SUM, o quê? O valor de HL. Repara que está entre parênteses, tá certo? Então é a posição de memória de VAR-SUM, que é o 2500, que aqui eu vou chamar de variável VAR-SUM. Então, escrever em VAR-SUM valor 0, vou escrever em varim o valor 0.
seguida eu tenho um ponto aqui, ó, que corresponde àquele meu ponto de entrada. E aí o que eu vou ter vai ser justamente o seguinte. Aqui eu vou carregar a posição de memória de var_sum dentro de HL. E vou chamar a função sysdispAddr. Por que eu fiz isso? Porque a função sysdispAddr, ou a subrotina sysdispAddr, ela vai considerar o que tiver em HL como sendo o valor a ser exibido lá no display. Então aqui é para exibir o valor de var_sum. E aí ele vai mostrar lá no campo de endereços, lá nos displays de endereço. Em seguida, eu fico esperando uma tecla ser pressionada. Então é justamente aquela parte inicial lá do meu fluxograma. Bom, em seguida, eu tenho aqui, vou carregar dentro de HL, a posição de memória de varim. Agora o objetivo vai ser, quando eu fizer a chamada da subrotina ou da função de sysinAddr, poder entrar com um valor através do teclado e ele vai ser exibido no display. E o que for digitado ele vai guardar dentro do que tiver, da posição de memória que tiver apontada em HL, que é justamente o varim. Então ele vai guardar o valor digitado dentro de onde? Da posição de memória de varim. Aqui é aquele processo de... Bom, eu fiz a entrada e aí apertou-se uma tecla especial, então ele vai sair de dentro do sysinAddr e aí eu vou guardar o que eu tinha no registrador A, que é a tecla que foi pressionada, a tecla especial, dentro do registrador B. Vou ficar aguardando a tecla ser solta, vou recuperar o valor que eu tinha salvo no registrador B, referente à tecla apertada, e aqui vem as instruções de comparação. E aí, como funcionam essas instruções de comparação? Aqui eu estou comparando com o valor 13 o quê? O valor do acumulador. A instrução de comparação ela sempre funciona em relação ao que está no acumulador. Então aqui eu estou comparando com um valor fixo. Eu coloquei CP e um valor fixo na frente. Caso esteja o valor do acumulador igual a 13, ele aciona um flag dentro do registrador F, que é o registrador de flags, ele aciona o flag Z. E esse flag Z ele vai servir para a próxima instrução que está aqui abaixo. Então essa instrução que está aqui abaixo é um jump condicional. Ele só vai saltar para a sum somente se o flag Z estiver ligado dentro do registrador F, ok? Então, basicamente, quando a gente faz uma comparação, como que nós pegamos o valor dessa comparação? Testando o flag Z. E aí aqui no caso o flag Z esteja ligado, significa que o valor do acumulador é igual a 13, e portanto, o que quer dizer 13? 13 é o código da tecla especial mais, que é o operador tentando, ou o usuário, né, tentando somar um valor. E aí ele vem para essa rotina de soma. Se por um acaso o bit Z lá do registrador de flags, o registrador F, não estiver ligado, ele vai para a próxima comparação e compara se igual a 17. Igual a 17 é aquela tecla vazia. E aí, caso seja essa tecla vazia, ele vai pro ponto aqui, pro label begin, que é lá no início, onde ele zera as duas variáveis e começa tudo de novo. Seria para zerar a calculadora, ou no caso aqui, a máquina de somar, e começar tudo de novo, tá certo? Caso o usuário lá tenha apertado a tecla mais, que é a tecla de soma, ele vem aqui para essa rotina de soma. E aí o que eu tenho aqui? É carregado dentro de HL o valor da variável varim, ou seja, o que está contido na posição de memória de varim. E aí esse valor ele é copiado para DE, porque eu não consigo carregar diretamente em DE o valor da memória. Não existe uma instrução load DE, vírgula, e uma posição de memória. Então eu tenho que guardar no HL e depois eu faço uma cópia para DE, foi o que eu fiz aqui. Agora eu vou pegar o valor da variável var_sum, vou colocar em HL, e aí sim vou fazer a soma. Vou somar DE, que era o valor que estava dentro de varim, mais o HL, que é o valor que estava dentro de var_sum, e aí o resultado vai ser salvo em HL, né? E aí vou pegar esse resultado e guardar de volta dentro de var_sum. Aí eu zero o valor de varim, que é essa rotina que está aqui embaixo, e volto aqui por início para que
a pessoa que estiver operando a máquina de somar possa entrar com o próximo número a ser somado. Bom, pessoal, e agora, visto o programa, o que eu vou fazer é colocar esse programa dentro do CIDM para a gente testar. Bom, pessoal, então agora já estamos aqui com o programa carregado dentro do CIDM. Eu carreguei a partir da posição 2000 e agora vou colocar ele para rodar. E aí, como esperado, né, apareceu tudo zero lá no campo de endereços, onde agora eu vou digitar o primeiro valor a ser somado. Então vamos começar com uma soma bem óbvia aí, 1 mais 2, então eu vou colocar 1 mais 2, e aí como eu não tenho o sinal de igual, eu aperto mais novamente. É como se eu fosse somar mais um número. Deu 3. Posso até colocar agora outro número. Então se eu somar 5, por exemplo, deu 8. Como é uma calculadora hexadecimal, se eu somar 3, tem que dar B, que é 9, A e B. Então, mais 3, deu B, certinho. Se eu somar um valor maior aqui, mais 100, deu 10B. Então, está funcionando perfeitamente o programa aí. Bom, pessoal, e é isso que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você tem alguma dúvida, deixa na seção de comentários abaixo. Agradeço, como sempre, a sua audiência. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, até lá.